Se você clicou nesse vídeo é porque tem interesse em renda passiva. Neste conteúdo iremos juntos fazer uma projeção e verificar como chegar a uma aposentadoria, uma renda previdenciária investindo em ações e especificamente utilizar as ações do Banco do Brasil. Uma projeção como se chegar a uma renda previdenciária, uma renda vitalícia investindo em ações. E mais que uma projeção, vamos juntos aqui traçar um plano, dividir em metas e fazer passo a passo para o investidor chegar à sua almejada liberdade financeira, chegar a uma renda previdenciária. E se você está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Alexandre e esse é o canal Invest Holder. Então já se inscreva, clica no botão vermelho, venha fazer parte da nossa comunidade aqui no YouTube. E a ideia é gerar valor, trazer conteúdos que ajudem o investidor a permanecer, a carregar os seus ativos para o longo prazo. Então a ideia aqui deste conteúdo é falar sobre a acumulação de ações, fazer uma projeção para verificar como se chegar a uma renda previdenciária, uma renda vitalícia, chegar à aposentadoria com ações. E falar que investir na Bolsa de Valores, isso não vai ocorrer de uma hora para outra. A obtenção de renda, a construção do patrimônio demora anos. Então o investidor ele tem que trabalhar bastante, fazer os seus aportes. Então ele vai ter que viver um padrão de vida abaixo, poupar e fazer essa acumulação. E todos os meses de forma consistente, é um trabalho de formiguinha, passo a passo, ele vai fazer essa acumulação. E o investidor iniciante muitas vezes ele dá muita importância para a rentabilidade. Ele fica muito preocupado em obter aí os ativos que vão trazer a elevação, a multiplicação do capital e ele se expõe muito ao risco. E o que é importante no começo é fazer aporte mais tempo. E eu vou provar isso para vocês mostrando aqui a fórmula dos juros compostos. Então, muitas vezes o montante lá no final, essa fórmula aqui, esse M, é o montante, o patrimônio a ser construído. Ele é igual ao aporte, esse C aqui é o capital investido, tá? Vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Então, o tempo aqui nessa fórmula e o capital e o aporte, eles têm mais importância do que a própria taxa. Então, esses fatores são importantes. Então, o investidor ele tem que acumular e permanecer com esses ativos por longos períodos e continuar recebendo os dividendos, juros sobre capital próprio, reinvestindo esses proventos para o capital aqui, o montante ele permanecer. E é assim que vai ocorrer o efeito exponencial dos juros compostos. Então ele tem que permanecer investindo. Isso é muito importante. Agora vamos para a nossa projeção. Primeiro ponto é estabelecer onde o investidor quer chegar. Qual o seu objetivo? Qual a sua necessidade? E é muito importante o investidor ele ser muito sincero consigo mesmo, verificar aqui qual que é a sua possibilidade, qual a sua capacidade de aporte para poder chegar a uma renda adequada com o seu padrão ou com a sua necessidade. Então, naquele momento que ele vai estabelecer, ele precisa de R$2.000 por mês, 3.000, 5.000 ou 10.000, né? Ou outro valor. Mas assim ele vai estabelecer mais ou menos quanto que ele precisa e ele vai correr atrás por meio dos seus aportes e acumular os ativos, tá? Então a ideia aqui é estabelecer um parâmetro para seguir. Então nesse vídeo aqui estabelecemos o padrão aqui de R$3.000. Esse é o nosso objetivo e a projeção vai levar em consideração esse valor, R$3.000 por mês de renda previdenciária. Então é esse valor que a gente vai buscar, multiplicando 3.000 por 12, vamos transformar aqui numa base anual. Como as ações elas fazem um pagamento de forma anual, vamos transformar isso na base anual, tudo bem? Dá R$36.000 de valor aqui a ser perseguido, esse é o nosso objetivo, tudo bem? Eu acredito muito em formar um portfólio diversificado, então a ideia é em correr atrás para dar uma base, uma carteira de investimentos diversificada, estruturada, para trazer aí essa renda previdenciária. Mas nesse vídeo vamos utilizar um ativo somente como exemplo, mas a ideia é ter diversificação. Por quê? Porque você diminui o seu risco de investir e não depender somente de um ativo. Por mais que esse ativo seja bom, a gente tem que sempre diluir o risco, trazer uma estruturação, a gente continua investindo, tem mais tranquilidade. E se você quer uma ajuda
para montar a sua carteira, para estabelecer esse plano, eu tenho um serviço de assessoria e consultoria, que é diretamente comigo. O link para entrar em contato está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Vamos seguir aqui e utilizar as ações do Banco do Brasil como referência. Como que a gente vai chegar à aposentadoria por meio dessas ações? Então a ideia aqui é estabelecer quantas ações nós temos que chegar para chegar a uma renda de dividendos e juros sobre capital próprio que nos dê esses R$36 mil ao ano. Entrei lá no site de RI do Banco do Brasil e trouxe aqui um extrato dos últimos pagamentos de proventos dos últimos anos. Percebam aqui a recorrência. Então, uma empresa que já vem demonstrando uma política séria de pagamento de proventos. Então, vejam aqui, ó, em 2022, ó, quantos pagamentos tiveram. E agora, para 2023, a empresa até anunciou que pagará 8 vezes proventos, o que traz maior periodicidade, é até interessante para uma renda previdenciária. Eu descobri aqui quanto que a empresa ela pagou de proventos. Você somando aqui todos esses valores, a gente chega a um valor de R$ 4,17. Foi isso que a empresa pagou, que dá um dividend yield de 9,7%. Então foi isso que a empresa pagou, que a gente vai utilizar como parâmetro daqui para frente, tudo bem? Dividindo aqui os R$36 mil por R$ 4,17, que foi quanto a empresa pagou, nós precisaríamos de 8.633 ações. Então, para ter uma renda previdenciária de R$36 mil ao ano, eu precisaria dessa quantidade de ações. E para comprar no mercado hoje, considerando o preço da ação do Banco do Brasil, que está R$ 42,00 e pouquinho, multiplicando aí, a gente chegaria a R$370 mil de valor necessário para chegar nessa renda previdenciária de R$3 mil ao mês. Mas Alexandre, que loucura, é muito dinheiro, eu não tenho isso. Então, não se preocupe, a ideia aqui é trazer um plano para se chegar a esse valor, né? A ideia não é investir esse valor de uma vez, é ir construindo pouco a pouco. Quem está na fase de acumulação, aportando em ações, ele tem que ir fazendo essa acumulação para chegar nessa renda previdenciária. Então, quem está montando a sua carteira previdenciária é fazer os aportes de maneira constante e ir acumulando. E como traçar um plano para se chegar a esse número? Vamos usar aqui os ensinamentos de Luiz Barsi Filho, que nos ensinou que é muito importante o investidor, muitas vezes, ele ter meta de ações. Então estabeleça a quantidade de ações que você quer ter no portfólio e continue comprando. E muitas vezes você vai entrar no mercado de queda, aproveita esses períodos para aumentar a quantidade de ações. Por quê? Porque as empresas elas não pagam proventos, renda previdenciária, pelo que você tem investido, e sim por quantas ações você tem na carteira. Então a ideia é você acumular essas ações para chegar na renda previdenciária. Então eu fiz um exemplo aqui para se chegar aqui nas ações do Banco do Brasil. Estabeleça metas, por exemplo, de 2023, do ano que estamos gravando esse vídeo, daqui para frente. Aqui tem um exemplo. 2024 eu quero ter 500 ações do Banco do Brasil, 2025 1.100, 2026 1.800 e assim de forma progressiva a gente vai aumentando a quantidade até chegar nas ações necessárias lá em 2034. Então você pode ir estabelecendo o seu objetivo principal, dividir ele em metas pequenas e põe períodos para cumprir. Assim você está focado onde? Focado na quantidade de ações. Então se o mercado entrar em queda, você não está preocupado com a variação do seu patrimônio, e sim quantas ações. Vejam como não é necessário que o mercado tenha altas para você ter, né, uma valorização do seu portfólio, ficar preocupado com isso. E sim em acumular os ativos. Quando você tiver uma boa base de ações, vários lotes de várias empresas, aí o mercado subindo, você tem uma valorização da sua carteira. Veja como é isso importante. Eu fiz uma projeção aqui também, um fluxo de aportes, e levando em consideração para o investidor médio, aportando R$1.000 ao mês. Sim, é possível chegar a esses 370 mil. Então demoraria 14 anos com aportes de R$1.000. Olham a importância aqui dos juros compostos. Aportando R$1.000 ao mês a uma taxa aqui de retorno de 0,8%, chegaria aos 370. Então a ideia é o investidor já ir comprando as ações ano a ano, né, aumentando a sua quantidade, já recebendo proventos,
reinvestindo. Então a sua base sempre está aumentando. Aumenta o número de ações, mais proventos ele receberá. Mais proventos recebendo, mais ações ele compra. Então é um ciclo que ele vai conseguindo colocar em prática e chegando cada vez mais próximo à sua aposentadoria. Então o investidor que pratica o buy hold, ele tem que ter consistência, principalmente nas quedas, nos momentos de incerteza no mercado. Ele não está preocupado com a variação patrimonial, ele está acumulando ações, e é isso que vai trazer renda. Ele está travando renda alta para o futuro, e assim ele vai chegando mais próximo da aposentadoria. E aí, você está montando a sua carteira previdenciária? Deixa aqui nos comentários, fala aqui para mim como você está fazendo, se você dividiu em metas, você já está próximo do seu objetivo ou quanto tempo falta. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês numa próxima. Até mais, valeu!